panorama de tudo que a gente viveu até aqui e também a comemoração da esperança com a chegada da vacina. Lá em março de 2020 era tudo novo e os especialistas tentavam entender o que estava acontecendo. Foi tudo de uma hora para outra. O distanciamento social se tornou a medida mais indicada para conter o vírus. Conforme os casos surgiam, foi crescendo em nós o medo desse inimigo invisível. No início a gente tinha todo um contexto muito peculiar, né? Que era primeiro o vírus novo, a gente estava conhecendo, só para você ter uma ideia, a gente acreditava se tratar de um vírus que pegava a via aérea superior e os pulmões apenas. Mas não, né? Com o tempo é que a gente foi descobrindo que além disso ele pega todos os sistemas do corpo. É um vírus de ação sistêmica inflamatória que causa trombos. O comércio foi fechado, tivemos que ficar em casa e a capital, que vivia em ritmo acelerado, precisou frear. O vírus foi chegando cada vez mais perto. Foi confirmado hoje à tarde o primeiro caso do novo coronavírus aqui na Paraíba. A gente tem aqui a novidade, né, de ontem para hoje também, além dos 2 novos casos confirmados de Covid, a morte que foi confirmada ontem, né, por Covid-19, a primeira morte por Covid-19 aqui no estado. E as sequelas da Covid-19 foram aumentando. Hospitais registram uma ocupação alta e as UTIs ficam lotadas. A saúde chega perto do colapso. Na linha de frente, profissionais de saúde, mesmo cansados, dão o máximo para salvar vidas. Várias vezes a gente chegava em casa e desabava, né? Todos nós temos famílias, todos nós temos os mesmos medos. Lembro, eu tive Covid uma vez, foi no início, em maio de 2020, lembro que eu fiquei aterrorizado, com medo sim de perder a minha vida e principalmente expor também minha família, meus familiares. Tive desaturação de oxigênio, que é quando cai oxigênio no sangue. Precisei ser socorrido para o hospital. E a gente entende nesse momento, a gente acaba se conectando com os pacientes após a melhora, porque a gente entende o medo que o paciente está passando, porque a gente também sofre. Então a gente sofre com medo de pegar a doença como profissional e quando pega sente os mesmos medos de evoluir para uma forma grave. E o vírus se mutou, atingindo cada vez mais pacientes jovens e sem comorbidades. A Covid-19 transformou a rotina, os planos e a vida de muita gente. A pandemia teve reflexos em vários segmentos. Trouxe prejuízos para a economia, educação e principalmente para a saúde. Mas nada se compara à dor daqueles que perderam pessoas amadas para a doença. Agora, em fevereiro de 2022, quase 2 anos depois, a Paraíba ultrapassa a triste marca dos 10 mil mortos. 10 mil vozes silenciadas, 10 mil histórias interrompidas. Não são apenas números, são vidas perdidas. Mafalda perdeu o pai e os 2 irmãos para a Covid. Na verdade, eu considero que eu perdi 3 pessoas para a Covid, porque meu irmão morreu sequelado 3 meses depois que adoeceu. Ele tinha um câncer, a gente não sabia, não teve tempo de tratar, porque a Covid meio que estourou ele todinho. Ele ficou com problema renal e a gente não tem... Investigou, terminou chegando num câncer. Quando a gente chegou no diagnóstico de câncer, 15 dias depois ele morreu, ele não resistiu. Então, desde a Covid, que ele pegou em agosto, junto com o papai, em agosto levou meu pai, em dezembro levou ele. E já tinha levado outro em março. A dor da família de Mafalda está entre as milhares que não puderam se despedir de parentes que morreram em decorrência da Covid-19 e não puderam sequer viver os rituais do luto. O luto ele não passou, né? Foi de mais de 1 ano. Meu irmão mais velho vai fazer 2 anos agora em março que ele se foi. E o luto ele continua, porque assim a gente não teve tempo de passar pelos processos, né? Quando você perde uma pessoa, você não fica bem por um bom tempo. Então, de perder 3, uma atrás da outra, você não conseguia respirar direito. Você já estava em outro processo, né? E eles duravam, assim, entre 10, 20, 15 dias. A gente ficava desesperado naquela angústia, né? E perdia outro e outro e outro. Então, e ainda tem o luto pelos conhecidos, pelos amigos, colegas de trabalho, familiares, né? Porque até hoje as pessoas ainda continuam morrendo. Em janeiro de 2021, a tão esperada vacina chegou, renovando a esperança dos paraibanos.
Idosos, profissionais de saúde, jovens e crianças foram aos poucos sendo imunizados. Com a ampliação da vacinação, os números começam a cair, inclusive com dias sem registros de mortes. A vacina era a esperança do que está acontecendo agora, né? Se a gente tivesse esse mesmo número de casos por dia que nós temos hoje, naquele início, lá em 2020, né, nós teríamos tido um cenário muito mais desastroso. Foi desastroso, óbvio, né? Muitas famílias, eu acho que quase... ao meu redor, eu posso dizer que quase todos perderam alguém. Eu e tantos outros que estão comigo, que estão próximos, todos nós, né? Perdemos alguém. Mas se esse mesmo número de casos novos estivesse acontecendo naquele período, o desastre teria sido muito, muito maior. Essa é a característica da vacina. Os números comprovam o sucesso da imunização no controle da pandemia. Mas, ultrapassando a casa dos 10 mil mortos, não podemos relaxar. A luta ainda não foi vencida. Temos que continuar cuidando uns dos outros para que mais vidas não sejam perdidas. A gente tem que correr com a vacinação. A gente precisa vacinar as pessoas que não estão com o esquema vacinal completo e as crianças. Se a gente conseguir fazer nesses próximos 2 ou 3 meses, a gente já começa a discutir uma série de mudanças. Por exemplo, discutir a probabilidade da doença se tornar não mais pandemia, mas endemia, né? Acredito que a gente não vai se livrar da Covid-19, a gente vai sair dessa situação de pandemia, a gente vai poder finalmente tirar essas máscaras, a gente vai poder finalmente abraçar uns aos outros sem tanto medo. Fácil não está sendo, eu acho que para ninguém, para nenhuma família que perde um ente querido. Ninguém consegue administrar isso com tranquilidade. Mas não foi só comigo, né? Não foi só com eles. Infelizmente não volta mais e a gente é preciso cuidar uns dos outros. Vamos cuidar uns dos outros, vamos fazer a nossa parte para que a gente se proteja e proteja os outros também, que eu acho que faz toda a diferença. Muito bem.